como os primeiros R$ 100.000 se transformam em milhões. Os primeiros R$ 100.000 são o dinheiro mais difícil que você jamais vai fazer. Não porque o mundo é injusto, não porque o governo te taxa, nem porque seu chefe é um idiota. É difícil porque você não tem capital. E sem capital, você é apenas um hamster correndo numa roda, todo suor, zero alavancagem. As pessoas adoram fantasiar sobre juros compostos. Leem aqueles gráficos bonitinhos mostrando como 10% ao ano te transforma em milionário. Então esquecem um fato inconveniente. Juros compostos são inúteis se você não tem nada para compor. Essa é a piada cruel. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas ninguém quer empurrar a maldita bola de neve morro acima em primeiro lugar. Quando eu era jovem, não estava sonhando com bilhões. Estava me perguntando como diabos poderia juntar meus primeiros milhares. Aluguel, filhos, divórcio, tudo vem de uma vez. Ninguém te dá um colchão. Você acha que os ricos estão jogando o mesmo jogo que você? Mas não estão. Eles já têm fichas na mesa. Você ainda está tentando comprar sua entrada. A razão pela qual os primeiros 100.000 são tão difíceis é simples. Você está trabalhando com músculos, não com dinheiro. Cada real é seu suor. Cada passo parece subida. Você economiza R$ 500 e então o carro quebra. Você guarda R$ 1.000 e então seu filho precisa de aparelho. O mundo conspira para te lembrar que ser pobre é caro. Mas aqui está o paradoxo. No momento em que você cruza aquela linha invisível dos 100.000, você sente a mudança. O dinheiro começa a puxar seu próprio peso. Um retorno de 10% de repente parece algo. 10.000 sobre 100.000 é diferente de R$ 50 sobre 500. As pessoas acham que exagero quando chamo isso de o marco financeiro mais importante da sua vida. Não exagero. Você pode estar quebrado com cérebro, quebrado com ambição, quebrado com charme. Nada disso importa até você conseguir esse capital base. Não é sobre ser inteligente, é sobre ser teimoso. Os primeiros 100.000 vão te levar anos. Os segundos 100.000 vão levar metade disso. Quando você tiver 500.000, vai olhar para trás na luta pelos primeiros 100.000 e rir, se ainda tiver estômago para rir. Então, sim, é difícil. Mas você tem que fazer isso. Ninguém pode compor zero. A ilusão do trabalho duro. As pessoas romantizam o trabalho duro. Acham que se apenas trabalharem horas suficientes, o universo vai recompensá-las. Isso é besteira. Se trabalho sozinho te fizesse rico, mineradores de carvão seriam bilionários. A verdade é brutal. Salários são limitados. Esforço não é escalável. E tempo não compõe. Você pode trabalhar até a morte e ainda não ter nada para mostrar quando o salário parar de vir. Quando eu estava começando, vi pessoas que trabalhavam mais duro que eu todos os dias. Homens de fábrica, pedreiros, atendentes fazendo turnos duplos. Alguns eram mais inteligentes também, mas continuaram quebrados porque seu suor evaporava no momento que tocava o chão. Nunca construíram capital. Capital não fica cansado. Capital não pede fins de semana de folga. Capital não volta para casa bêbado. Apenas fica lá quieto, se multiplicando, se você não estragar tudo. Essa é a divisão que ninguém quer admitir. Até você ter dinheiro trabalhando para você, é apenas mais uma besta de carga. E se você está contando com aumentos, promoções ou mudança de emprego para ficar rico, já está no lado perdedor do tabuleiro. Você pode conseguir um aumento hoje e amanhã a inflação rouba. Pode conseguir um salário gordo e os impostos
o reduzem. Pode trabalhar 3 empregos e seu corpo desiste antes da sua conta bancária encher. Trabalho pode te manter vivo. Trabalho pode pagar o aluguel. Mas trabalho nunca vai compor. É por isso que os primeiros 100 mil são uma guerra de atrito. Você está se arranhando para sair da armadilha do trabalho. Está empilhando a primeira pilha de fichas que pode realmente ganhar sua própria subsistência. Uma vez que essa pilha existe, você cruza uma linha. De repente, 10% não é um erro de arredondamento. De repente, o mercado pode te pagar mais enquanto você dorme do que seu chefe te paga numa semana. Não estou dizendo para largar o trabalho. Estou dizendo para parar de acreditar que trabalho sozinho é o bilhete. O mundo está cheio de gênios quebrados que nunca escapam da esteira do salário. A única saída é capital. Capital frio, duro e acumulado. Até então, seu trabalho não está te salvando. Está apenas te mantendo cansado. A armadilha dos números pequenos. O mercado tem um jeito de testar sua paciência antes de te recompensar. No começo, os números são insultantes. Você economiza 6 mil num ano, investe e talvez receba R$ 600 de volta se as coisas forem bem. R$ 600. Isso é um ar-condicionado quebrado ou algumas contas do dentista. Nada que mude a vida. E é por isso que a maioria desiste. Olham para os retornos minúsculos e pensam, por que se incomodar? Preferem gastar num celular novo, numa viagem ou num leasing de carro chamativo. Pelo menos assim, sentem algo pelo seu dinheiro. Essa é a armadilha. Os números pequenos parecem sem sentido, então as pessoas nunca os deixam crescer em números grandes. Estrangulam a composição antes que ela tenha chance. Assisti pessoas fazerem isso a vida toda. Começam a poupar, ficam entediadas, tiram o dinheiro, gastam, começam de novo, desistem de novo. Nunca entendem que a única maneira da composição funcionar é se você deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Ninguém quer esperar. Ninguém quer passar pelos anos onde os retornos não impressionam ninguém, nem você mesmo. Mas aqui está a ironia. Esses anos chatos são o pedágio que você paga para alcançar a mágica da composição. Você não pode pulá-los. Você não pode hackear isso. Os números não se curvam só porque você é impaciente. Quando eu era jovem, também não via mágica nos números. Meus primeiros investimentos mal moveram a agulha. Eu tinha contas, contratempos, até desastres que eliminaram meses de progresso. Parecia estar correndo no lugar. Mas a disciplina de continuar é aí que o jogo vira. Um ano você nota que seu capital ganhou tanto quanto você economizou. No próximo ano, ganhou mais do que você economizou. É quando as pessoas ao seu redor começam a perguntar como você ficou tão sortudo. Não foi sorte, foi resistência. O truque não é brilhantismo. O truque é não desistir quando os números são pequenos. Se você consegue sobreviver à dor psicológica de assistir o dinheiro rastejar em vez de correr, você vai vê-lo voar. Mas quase ninguém sobrevive a essa parte. Olham para algumas centenas de reais de retorno e decidem que não vale o problema. É por isso que ficam pobres. Números pequenos testam sua paciência. Números grandes a recompensam. Mas você nunca verá o segundo se não consegue aguentar o primeiro. O veneno do lifestyle creep. A maneira mais rápida de continuar pobre é aumentar seu estilo de vida toda vez que aumenta sua renda. A maioria das pessoas faz exatamente isso. Conseguem um aumento. E a primeira coisa que fazem é comprar um carro maior,
mudar para um apartamento maior ou reservar uma viagem que não podiam pagar no ano passado. Chamam isso de se recompensar. Eu chamo de dar um tiro no próprio pé. Você não precisa de um PhD em finanças para entender isso. Se você gasta tudo que ganha, nunca vai construir capital. Se continua inflando seu estilo de vida, nunca vai cruzar a linha para aqueles primeiros 100 mil. É aritmética, não filosofia. Assisti advogados, médicos, até executivos caírem nessa armadilha. Ganham 6 dígitos, mas vivem como realeza. Fazem leasing do carro alemão, compram a casa com mais quartos do que usam e mandam os filhos para escolas que mal podem pagar. De fora, parecem bem-sucedidos. Por dentro, estão a um salário de distância do pânico. E aqui está o chute. Eles se sentem merecedores. Pensam, trabalhei duro, mereço isso. Claro, você merece. Também merece continuar quebrado, se é assim que pensa. Riqueza é construída sobre disciplina, não indulgência. Vivi a Grande Depressão. Vi homens com ternos chiques e nada no banco. Você aprende rapidamente que aparências não compõem. Poupança compõe. Se você quer os primeiros 100 mil, não pode jogar o jogo do status. Esqueça o que os vizinhos pensam. Esqueça o que seus colegas dirigem. Esqueça impressionar pessoas que você nem gosta. O jogo é simples. Ganhe mais do que gasta. Economize a diferença e invista. Faça isso tempo suficiente e você vai atingir o marco. Fale nisso e vai ficar na esteira até estar velho e amargo. As pessoas se sabotam porque confundem conforto com progresso. Acham que viver melhor significa estar progredindo. Não significa. Progresso real é invisível. É o saldo crescente que você não toca. É a composição que você não interrompe. O carro perde valor no segundo em que você sai da concessionária. O jantar acaba em 2 horas. A viagem é uma memória na próxima semana. Mas o capital que você guarda silenciosamente trabalha para você todo dia, esteja você acordado, dormindo ou morto. Se você não consegue controlar seu impulso de consumir, nunca terá disciplina para investir. É por isso que a maioria nunca consegue seus primeiros 100 mil. Não é que não possam ganhar, é que não conseguem parar de gastar. A vantagem do capital. Aqui está a diferença entre você e os ricos. Eles têm capital e você não. Capital é alavancagem. Inclina o tabuleiro a seu favor. Não reclama, não fica doente, não exige pensão. Apenas compõe. Pegue 100 mil a 10%. Cospe 10 mil por ano sem mover um dedo. São quase R$ 1.000 por mês. O mesmo que trabalhar num emprego part-time miserável, só que você não precisa aparecer. Agora compare isso com o cara pobre ainda se matando. Ele economiza algumas centenas por mês. Talvez esteja na esteira suando para guardar migalhas. O investidor com capital está coletando enquanto dorme. É assim que a alavancagem se parece. Uma vez que você tem capital, as regras mudam. Bancos atendem suas ligações. Oportunidades vêm até você. Você pode assumir um risco calculado sem arriscar passar fome. Vi isso na minha própria vida. Quando não tinha nada, cada erro ameaçava me eliminar. Quando tinha capital, podia me dar ao luxo de estar errado de vez em quando. E acredite, estive errado muitas vezes. A diferença era que podia me recuperar. Isso é alavancagem. As pessoas subestimam isso. Acham que dinheiro é apenas números num banco. Não é. É liberdade. É rede de segurança. É um ariete que abre portas para você que nunca se abrirão para o cara vivendo de salário em salário. Você pode comprar ações quando estão baratas. Pode mantê-las quando todo mundo está em pânico. Pode começar um negócio
sem implorar por empréstimos. Pode sair de um chefe ruim porque não está a um aluguel da catástrofe. É isso que 100 mil significam. Não são apenas dígitos. É o momento em que você para de ser impotente. Não me entenda mal. 10% sobre 100 mil não vai te fazer rico, mas é a prova de conceito. Mostra que o jogo funciona. Dali, tudo compõe mais rápido. Seus retornos, sua confiança, sua capacidade de aguentar risco. Até ter capital, você é apenas um trabalhador com sonhos e, uma vez que o tem, finalmente consegue um assento à mesa. E neste mundo, a mesa é onde o dinheiro é feito. Evite a estupidez. Você não precisa de brilhantismo para ficar rico, só precisa evitar estupidez, mas a maioria das pessoas não consegue. Perseguem status com dinheiro emprestado, enchem cartões de crédito, fazem financiamentos de carro, compram casas que não podem pagar e então agem chocadas quando nunca sobra um centavo. Dívida é o oposto de composição. Em vez de dinheiro trabalhando para você, trabalha contra você, implacavelmente, silenciosamente, todo santo dia. Vi pessoas com salários decentes presas para a vida porque não conseguiam parar de ser estúpidas com dinheiro. Refinanciavam as casas para comprar brinquedos, acumulavam contas saindo para jantar, carregavam saldos em cartões de crédito cobrando 20% de juros, enquanto se gabavam de fazer 10% no mercado de ações. Isso não é investir, é autoenganação. O custo da estupidez é invisível no início. Você não sente as correntes até estarem apertadas. Mas então você desperdiçou os anos em que a composição poderia estar do seu lado. Em 1973, assisti pessoas inteligentes perderem fortunas porque compraram ações na margem. Pegaram emprestado para perseguir dicas quentes, achando que eram espertas. Quando o mercado colapsou, a estupidez delas custou tudo. Não importava o quanto acreditavam em suas ações. Dívida não se importa com seu otimismo. Evitar estupidez significa dizer não para coisas que brilham, mas apodrecem. Crédito fácil, esquemas de ficar rico rápido, apostas disfarçadas de investimento. Você não precisa ser um gênio para desviar dessas armadilhas. Só precisa ser disciplinado. Os primeiros 100 mil já são difíceis o suficiente sem cavar um buraco para si mesmo. Não se sabote, entregando juros compostos ao banco em vez de ganhá-los você mesmo. É incrível como esse jogo é realmente simples. Gaste menos do que ganha. Não tome empréstimo para lixo. Economize e invista a diferença. Continue firme. Mas simples não significa fácil, porque a estupidez humana é uma força poderosa. Se você quer saber por que a maioria nunca atinge o marco, olhe para seu próprio comportamento. Não é má sorte, são maus hábitos. E a conta da estupidez sempre chega, com juros. A virtude do tédio. Todo mundo ama a ideia de composição. Ninguém ama a realidade de esperar. Os primeiros 100 mil não são construídos num mês, não são construídos num ano. Para a maioria, leva uma década de moagem, economia e não fazer coisas estúpidas. É por isso que tão poucos chegam lá. Não tem estômago para o tédio. Disciplina não é glamurosa. Parece dizer não para jantares fora. Parece dirigir o carro velho mais alguns anos. Parece passar na viagem que você, tecnicamente, pode pagar, porque sabe que aqueles reais são soldados que pertencem ao campo de batalha da composição. As pessoas acham que disciplina é algum traço heróico. Não é. É fazer a coisa óbvia e maçante tempo suficiente para vencer. Aprendi isso, jovem. Quando todo mundo estava ocupado acompanhando os Jones,
mantive a cabeça baixa e empilhei capital. Foi divertido? Não. Pareceu emocionante? Não. Mas os anos maçantes são onde a riqueza foi forjada. O truque é não quebrar. Mercados vão cair. Você vai se sentir um idiota por economizar quando as ações caem 30%. Será tentado a vender, desistir, dizer a si mesmo que foi tudo inútil. É quando a disciplina separa os ricos do resto. Qualquer um pode economizar quando o mercado está rugindo. Qualquer um pode investir quando o otimismo está alto. Mas quando tudo vira cinzas, e vai virar, você descobre quem tem a espinha dorsal para continuar. Vi pessoas com todas as vantagens, cérebros, conexões, altos salários, se explodirem porque não conseguiam aguentar a moagem. Precisavam de emoção, precisavam se sentir espertas. Então, perseguiram esquemas, apostaram em modas ou desistiram quando doeu. Disciplina estava abaixo delas. Bem, disciplina é o que te leva além da linha. Não é cérebro, não é sorte, nem é trabalho duro depois de um ponto. É a pura recusa teimosa de parar de jogar carvão na fornalha enquanto todo mundo vaga por aí. Você não precisa ser brilhante, só precisa ser implacável. O mercado eventualmente recompensa a resistência. Sempre recompensou. Então, se você quer aqueles primeiros 100 mil, esqueça brilhantismo, esqueça atalhos. Apenas aguente. Aguente o tédio. Aguente os contratempos. Aguente os anos em que parece que nada está acontecendo, porque a verdade é que algo está acontecendo. A composição simplesmente não se mostra até você ter conquistado o direito de vê-la. O ponto de virada. Há um momento na construção de riqueza que parece quase sobrenatural. É o dia em que seu capital ganha mais do que você. Até então, você esteve arrastando uma pedra morro acima. Cada real veio do suor. Cada bit de progresso veio da autonegação. Você economizou, aguentou e se perguntou se a dor valia a pena. Então, um ano, você olha os números. Seus investimentos silenciosamente produzem 10 ou 20 mil, mais do que você poderia economizar do seu salário. E você percebe que cruzou a linha. É quando o capital começa a responder. Ele sussurra: relaxe, vou carregar mais da carga agora. Esse sussurro é o que muda sua psicologia para sempre. Pela primeira vez, você não é apenas um trabalhador, é um capitalista. Seus reais são empregados. E diferente de empregados reais, não reclamam, não fazem greve, não fofocam na sala de descanso. Apenas compõem ano após ano, sem um único dia doente. Este é o ponto onde o jogo vira. Economizar parece menos sacrifício e mais como alimentar uma máquina que te paga de volta. Assistir o saldo crescer se torna viciante. Você quer contribuir mais, não menos. Também é o ponto onde estranhos começam a te chamar de sortudo. Veem seu capital fazendo bola de neve, mas perdem a década de moagem que construiu a base. Não assistiram você comer jantares baratos e dirigir carros velhos, enquanto queimavam dinheiro em besteira. Sorte não tem nada a ver com isso. Disciplina tem. Uma vez que o capital supera seu trabalho, a curva de riqueza fica íngreme. 100 mil se tornam 200 mil. 200 mil se tornam 500 mil. Eventualmente, a composição eclipsa qualquer aumento que você poderia implorar de um chefe. É por isso que os primeiros 100 mil são tudo. Sem eles, você nunca alcança o ponto de virada. Com eles, o sistema finalmente se inclina a seu favor. Mas aqui está o aviso. Se você se sabotar depois deste ponto tirando dinheiro, perseguindo modas ou entrando em pânico em quedas, ainda pode explodir tudo.
Capital não perdoa estupidez mais do que perdoa negligência. Tratado adequadamente, porém, se torna seu parceiro silencioso para a vida. Essa é a recompensa por aguentar a longa subida. Um dia você acorda e seu dinheiro está fazendo mais trabalho do que você jamais poderia. E nunca pede um salário. Como explodir tudo depois. Chegar a 100 mil não é a linha de chegada, é o tiro de partida. E muitas pessoas ainda encontram uma maneira de explodir tudo. No momento em que a maioria fica à frente, começa a pensar que são gênios. Esquecem quanto tempo levou para subir aquela colina e começam a correr morro abaixo, em direção à estupidez. Vi isso repetidamente. Alguém economiza 100 mil e, em vez de deixar compor, decidem que são, de repente, o próximo Warren Buffett. Perseguem ações quentes, especulam com opções, caem em qualquer bobagem brilhante que a CNBC está vendendo naquela semana. E assim, 10 anos de disciplina desaparecem numa aposta burra. Outros se sabotam recompensando seu progresso. Chegam a 100 mil, então celebram com uma hipoteca maior, um carro mais chique e viagens que queimam o próprio capital, que deveria torná-los livres. Confundem um marco com uma linha de chegada e sacam antes que a composição possa mostrar seus dentes. Há também o problema da alavancagem. As pessoas acham que tomar emprestado é um atalho. Não é. É uma bomba relógio. Assisti homens brilhantes quebrarem porque tomaram emprestado contra seu portfólio, certos de que o mercado só poderia subir. Então 1987 chegou. Ou 2000, ou 2008. O mercado sempre encontra um jeito de humilhar os arrogantes. A verdade cruel é esta: construir os primeiros 100 mil requer disciplina, mantê-los requer humildade, fazê-los crescer requer paciência. Estrague qualquer um desses três e você volta a zero. E não se engane, voltar a zero, depois de provar o progresso, é pior do que nunca ter começado. Vi pessoas esmagadas por isso. Preferem viver em negação do que admitir que queimaram uma década por nada. É por isso que sempre digo: evite estupidez primeiro, brilhantismo depois. Você não precisa ser esperto para continuar rico. Só precisa não se explodir. O jogo não fica mais fácil porque você atingiu um marco. Os riscos apenas mudam de forma. Se você acha que as regras não se aplicam a você depois de 100 mil, o mercado ficará feliz em provar o contrário. Lembre-se disso. A subida para 100 mil é um inferno, mas cair de volta abaixo disso é pior. Não deixe a arrogância te empurrar da beirada que você acabou de terminar de escalar. A conclusão brutal. Os primeiros 100 mil são difíceis. Já disse antes e vou dizer de novo. Mas é a batalha que você tem que travar. Ninguém pode compor zero. Ninguém pode te resgatar de maus hábitos. Ninguém pode te salvar se você insiste em viver acima de suas posses. Não é sobre brilhantismo. Não é sobre fórmulas secretas. Não é sobre encontrar algum guru para sussurrar mágica no seu ouvido. É sobre disciplina. Gaste menos do que ganha. Economize a diferença. Invista. Repita até cruzar a linha. Simples, brutal, impiedoso. Se você não consegue fazer isso, ninguém pode te ajudar. Se você consegue, vai desbloquear a única coisa que separa os ricos dos pobres: capital que trabalha mais duro do que você jamais poderia. As pessoas adoram complicar dinheiro, inventam jargão, escrevem livros, vendem cursos, tudo para te distrair da verdade feia.
Você precisa aguentar anos de tédio e autonegação antes que a composição apareça para te salvar. A maioria não vai. É por isso que a maioria fica pobre. Mas se você tem a espinha dorsal, a disciplina e apenas bom senso suficiente para evitar os erros estúpidos, dívida, inveja, lifestyle creep, você pode chegar lá. E uma vez que chega, o jogo muda para sempre. Seu dinheiro começa a trabalhar. Sua tolerância ao risco se expande. Oportunidades se abrem. E você para de ser um trabalhador impotente implorando por migalhas. Então, aqui está a conclusão. Consiga os primeiros 100 mil por qualquer meio honesto necessário. Corte suas despesas. Aumente sua renda. Ignore o que os vizinhos pensam. Apenas consiga. Porque até que você faça isso, você nem está no jogo. E se você não está gastando menos do que ganha, não posso te ajudar. Ninguém pode.